estar junto a cada um de nós, fazendo com que possamos ter uma tarde venturosa, uma tarde alegre, uma tarde onde os conceitos, as ideias, os pensamentos que forem trazidos calem fundo em nossa alma e faça com que nós possamos ser páginas vivas. Os Espíritos vêm nos alertando para a necessidade de nós recolhermos, tomarmos posse de todo o material que está sendo disponibilizado para cada um de nós e começarmos a colocar, lançar mão desses recursos e colocar ajustadamente, de maneira bem instrumentalizada nessas vidas, para que nossa caminhada se transforme cada vez mais harmônica, cada vez mais equilibrada, cada vez mais em consonância com a proposta do nosso Pai. É motivo de muita alegria voltar a essa casa depois de alguns anos e ver, como dizem os meninos, né, a casa bombando, né? Em todos os trabalhos, em todos os momentos, em todas as situações, a gente encontra um trabalhador aguerrido, trabalhador feliz. Não é nem o meu caso, eu estou com cara de cansado, estou com a voz rouca no trabalho da manhã, mas feliz por dentro, feliz no íntimo de encontrar tanta tarefa feita e tantas outras por fazer, mas ver tanta gente afinada com a proposta, tanta gente chegando, ver esse salão cheio. Então, de fato, é um motivo para todos nós. Deixa claro para cada um de nós que a casa, que é a casa dos Espíritos, estão sendo ocupadas por Espíritos que faz jus do seu invólucro carnal, em consonância em relação com aqueles que já se dispuseram dos seus pertences físicos e materiais. Então, a gente fica muito feliz de ver todo esse trabalho crescendo, caminhando. Isso significa que está fazendo diferença na vida de cada um, né? O trabalho está sendo significativo para cada um. Que bom que a gente consegue notar isso no semblante, na vibração, no íntimo de cada colaborador. Motivo de alegria também para nós falar sobre o tema da tarde de hoje, sobre o materialismo, pautado nas questões 147 e 148, nota de Kardec, do Livro dos Espíritos. Porque o materialismo é motivo de verdadeira controvérsia no entendimento dos Espíritos em sua caminhada. Porque ou a gente foca, ou a gente centraliza as forças que a matéria pode exercer sobre o espírito e, consequentemente, a gente sucumbe a essas forças, ou então a gente já, de posse do entendimento de que a matéria foi criada para ser a nossa parceira, para ser um instrumento fiel da evolução do espírito, né? E que é preciso intelectuar a matéria, como nos diz o Espírito, na questão 25 do Livro dos Espíritos. E aí a gente começa a fazer bom uso dessas estruturas que estão à nossa disposição. Porque uma coisa é certa, no momento da criação, Deus, na sua maioridade, ou na sua grandeza de visão, de sentimento, ele trouxe duas estruturas de extrema importância: o princípio espiritual e o princípio material, para que nesse processo de parceria, de relação, nós conseguíssemos atingir o nível, o estado de entender plenamente o gosto dessas estruturas organizacionais, entendermos plenamente o sentido da lei, começarmos a viver em rigor de par com essas leis. É assim que demonstram os espíritos que já se libertaram da força que a matéria exerce, né? Os chamados espíritos puros, os espíritos crísticos, eles deixaram a matéria transcender a sua natureza, o seu estado, e tem uma relação muito íntegra com a matéria, manipula a matéria com muita sabedoria, e não há na matéria nenhuma objeção. De nossa parte, quando nós olhamos para o sentido da relação com a matéria, nós temos alguns fatores complicadores, né? O primeiro é exatamente reconhecer quais são os limites que a matéria nos impõe. Por exemplo, um espírito desencarnado, ele está
Uma matéria diferente, uma matéria que é licenciada, uma matéria cuja natureza nos escapa ao entendimento, porque aonde a nossa possibilidade foi, né, é até o grãozinho de arroz. Nós recentemente tivemos a possibilidade de desmembrar um pouco a matéria na sua intimidade, vimos, né, que ali existiam partículas menores do que a tão dita indivisível, não tão indivisível átomo, e aí descobriu-se que além dele existiam elementos primordiais. Então, nessa história de espremer o arroz, como Paulo costuma muito dizer, né, nós vamos chegar na essência que os Espíritos já nos falam da matéria-prima primordial, que é o fluido cósmico universal. Muito bem, então o Espírito, mesmo desencarnado, ele tem uma relação intensa com a matéria, ele precisa de um elemento de ligação, ele tem suas possibilidades ampliadas, também ao limite da sua capacidade, né? É um outro equívoco nosso, a gente pensa que se libertando do corpo, a genialidade ou a santidade aparece como passe de mágica, né? Não é nada disso, né? Lá no Leonelia, sexta-feira, no socorro, no atendimento lá aos irmãos que desencarnaram, fica muito claro que os anseios, as angústias, as preocupações, né, os apegos, vamos dando uma ênfasezinha nos apegos, porque é isso que nós vamos relacionar bastante a matéria, né? Os apegos chegam, fazem com que os irmãos cheguem à mesa em condição de serem considerados como sofredores, né, perturbados, obsessores, palavras que a gente tem, termos que a gente tem uma verdadeira aversão, né, porque nós não sabemos definir quem se vincula a quem, se vem de lá para cá ou se é daqui para lá, enfim, né, como diz o nosso saudoso Cordeirão, né, quem terceiriza o processo de vinculação mental, né, normalmente, de fato, somos nós mesmo terceirizando, né. Então, a percepção de que o materialismo é, para nós, uma concepção, uma corrente que se estabeleceu na humanidade a fim de tentar explicar para nós o sentido da vida, completamente avessa ao que trazia os textos sagrados, a ciência então começou a se debruçar nesse palco, nesse tema, nessa situação, tentando explicar todas as ações do espírito como meras respostas fisiológicas, biofisiológicas, melhor dizendo, psicobiofisiológicas. Só que esse psico ficava um pouco no âmbito da imaginação, né? Porque não consegue constatar ao fazer o processo de inserção, de análise, né, através de um bisturi no corpo. Quando você penetra na estrutura corpórea, você não consegue ver aonde está a vontade. Você imagina um cientista tentando abrir o cérebro para achar onde está dentro do cérebro a vontade? Vocês conseguem imaginar isso? Mas então, a época de Kardec, a época do iluminismo, a época onde o pensamento se tornou livre para colocar a serviço da humanidade, os homens de ciência pensavam que ia achar. Dissecando cadáveres, eles iriam identificar aonde está a essência do ser. E, óbvio, para o estado estupefato de cada um, não encontravam, né? Vocês imaginem alguém dissecando um corpo e saindo uma fumacinha. Fora a fermentação das bactérias, a fumacinha espiritual tão esperada não seria. Ou até mesmo se saísse alguma fumaça dessa natureza, qualquer acadêmico de medicina, qualquer profissional cairia duro ao lado, passaria a ser um outro cadáver também, de medo, né, de susto, ou de qualquer coisa dessa natureza. Então, a matéria nos deu no sentido de que haveria a possibilidade de nós termos que conviver com estruturas de naturezas diferentes, porém com extrema afinidade, com extrema ligação, com extremo teor de continuidade, né? Como os espíritos nos falam, a natureza do
estamos aqui ocupando espaço, né? No meu caso, ocupando bastante espaço. Nós que estamos aqui ocupando uma estrutura física, nós, obviamente, temos uma relação bastante interessante com a matéria. A primeira coisa que a gente tem com a matéria, todos os sentidos que nós trazemos, todas as conquistas, todas as passagens que nós amealhamos ao longo de muitas e muitas existências, né? Eu tenho a convicção que ninguém pensa que foi criado junto com a sua estrutura física, né? Ou seja, quem está aqui, salvo os que estão pela primeira vez, se tiver alguém que já está com o seu salvaguarda, de posse do salvaguarda, já está com o seu habeas garantido. Mas quem não está aqui pela primeira vez e com a duna da doutrina da multiplicidade das existências, sabe que já existiu inúmeras vezes, né? Quando a gente lá no Espiritismo Genética fala, por exemplo, sobre evolução do princípio inteligente, o pessoal sempre pergunta: Marcelo, eu fui uma alface? Meu irmão, eu não sei, mas eu provavelmente fui uma jaca, mas se você foi uma alface, eu não sei. Porque isso faz confusão, Marcelo. Evoluir de vegetal, evoluir de mineral, isso aí não dá para mim. Como é que eu vou ficar igual aberto? Realmente, né? A gente adota a postura de médium de pedra. Já ouviu isso? Já ouviu? Falar isso, médium maravilhoso? Quem não sente, não vê, não ouve, não percebe nada, é médium de pedra. Como se isso fosse possível, né? A gente escuta muitas vezes vozes e acha que alguém nos chamou. Se acha que alguém não chamou, já pensa logo que é fruto da imaginação. Mas não admite que pode ter sido fruto de uma inteligência terceira que está te acompanhando diuturnamente, segundo as suas tendências, as suas vontades, as suas paixões, as suas inclinações. Aí prefere assumir o pé de pedra, né? Prefere dizer: não, isso não existe. Aliás, é assim que se fundamenta a inexistência, né, a impossibilidade de se conviver com o espírito. A gente diz que não existe porque não vê, porque não ouve, porque não sente, e aí, obviamente, sofre com todo tipo de influência, todo tipo de ação. Mas voltando ao alface e jaca, né, nós entendemos que para passar por esses reinos, primeiramente eu preciso entender o sentido da lei coletiva, né? O que é viver na matéria, no nível mineral, uma estrutura básica mineral? É entender, é conhecer, é aprender a força de atração. E aliás é a questão 60 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta se é a mesma força que age nos corpos orgânicos é a que age nos inorgânicos. Os espíritos, categoricamente, sim, a força de atração. Quando eu estou atraído, muito atraído, né, por alguém ou por algo, há ali a vivência, o campo de experiência da força de atração, que em algum momento isso imperou em mim, né? Durante a nossa respiração, acontece uma coisa chamada, nos alvéolos pulmonares, troca gasosas, chamada de hematose. Ninguém fica pensando na força de atração que o oxigênio tem com o ferro. E ninguém fica pensando na volatilidade do oxigênio em relação à sua ligação com o gás carbônico e a troca, quando é feita nos níveis mais sutis, onde o gás carbônico libera ferro, o oxigênio se envolve amorosamente com o ferro, repentinamente. É uma ligação, as pessoas estão falando: nossa, que volatilidade, como é que larga assim uma relação tão fácil, né? Pois é uma relação de atração. E graças a essa atração, o ar que a gente inspira, que chega em nossos pulmões, permite que o nosso sangue seja renovado, oxigenado. E ninguém para pensar nessa tal de força de atração num nível como esse. Não é verdade? Muito bem. A força de
cultivamos emoções a todo momento. As emoções que nos parecem boas, a gente cultiva, a gente dá maior força. Por quê? Porque provocam a produção de substâncias orgânicas de extremo prazer. Liberam facilmente as tais endorfinas e nos dá essa sensação de prazer. Aquelas sensações, aquelas antecipações de emoção que provocam dor, desconforto, a gente afasta, corre como o diabo da cruz, como dizia os mais antigos. Então, para a gente entender o que é o pensamento materialista, não somente o pensamento filosófico, doutrinário, que apareceu lá no meado dos séculos XIX. O pensamento materialista é mais ou menos o pensamento que a gente vive hoje. A gente vive hoje em atendimento, em respostas a esse conjunto de reações químicas do nosso corpo. Outro dia, o pessoal da revista me pediu uma matéria para passar na revista e a gente falou assim, pensando, vamos falar sobre a bioquímica do vício. O que é a bioquímica do vício? O que é estar viciado em uma coisa? A primeira coisa é que o conceito de vício é tudo aquilo que a gente perde o controle sobre, tudo aquilo que a gente deixa de administrar, a gente perde a força do gerenciamento. Essa história de bebo socialmente, quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas tudo socialmente, beleza? Para na hora que quer. Eu paro, para mesmo, então para. Por quê? Porque existe uma força ligada que é a tal da antecipação que nós nos referimos. Ou seja, a gente olha, vislumbra uma possibilidade e começa a desencadear no nosso organismo uma produção de uma série de substâncias. Se nós tivéssemos uma lente capaz de demonstrar, além daquela câmera que está ali, não sei se está filmando ou fotografando, tem muito cuidado, que hoje tudo vai parar nas redes sociais, Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, sei lá, o que a gente faz, qualquer coisa. Eu vi você fazendo seminário, Então, além do que as lentes podem registrar, imagine se elas pudessem registrar as nossas emoções celulares, as nossas células emocionadas com as situações. As minhas células, por exemplo, no momento prévio do almoço, que antecipa o almoço, aquelas células prontas, ávidas, para receber o alimento. E aí, Marcelão, que hora que isso entra? Nós estamos aqui, Marcelão, prontos, esperando, Marcelão. E aí, Marcelão vai lá, regido por essa força, e bate o seu bolão, o seu prato bonito, e elas ficam saciadas. Que maravilha! Existe também aquelas células daquelas pessoas, por exemplo, que agem sob a força do autoritarismo, que gostam de mandar. Aí a gente fica imaginando aquela lente lá que aquele rapaz está ajustando, mas não é para ninguém olhar não, eu faço isso de propósito, para ver se vocês estão prestando atenção ou se vocês estão a fim de olhar para qualquer lugar, menos para mim. E se a gente tivesse a capacidade então de fotografar uma célula abandona, aí aparece a situação que a célula já deu logo. E aí, banana, vai ficar parado? Não vai fazer nada, não vai lá, vai relaxa, está ótimo, você não está vendo a situação? E aí a pessoa já começa, tal, põe o dedo, faz isso, tal. Por quê? Porque é bioquímico, é orgânico, é um conjunto de reações que vão se desenvolvendo dentro de nós e vão fazendo com que a nossa personalidade, a nossa característica fique suscetível a esse conjunto de reações. Existe a reação química para fofoca, essa aí dos vizinhos, vocês já viram, nossos vizinhos fofoqueiros, tem até uma imagem bonitinha da vizinha, faladeira, um bonequinho lá de lá, que fica sendo debruçado. Pois é, nossos vizinhos são danados, porque existe emoção para fofoca. Vocês sabiam disso? A emoção da fofoca, por exemplo, não aparece numa novela nova, porque a novela acabou e as suas células começam a perguntar: e agora? Como é que a gente vai fazer com aquela menina? A gente queria tanto continuar. Não,
dá veneno, né? Então, a gente fica meio que, digamos assim, refém, ao ponto de dizermos que a carne é tadinha da carne, né? Se vocês acham que essa massa aqui que vocês vão ver aqui, não tem nada de fraco aqui, né? Então, a fraqueza que a gente atribui à carne nada mais é do que a negligência que cada um de nós tem acerca do que coabita, do que preexiste, do que estabelece a personalidade de Marcelão. Negligenciar que existe algo, existe uma essência que está no comando de tudo, é permitir que todas essas forças interagem de maneira a nos tirar da capacidade de estar à frente dessas questões. E aí, quando a gente foi falar, por exemplo, lá da bioquímica do vício, eu dei o exemplo da comida. De novo, falando de comida, mas que absurdo é isso, né? Não sei porque eu almocei tão bem, estou tão bem, né? Mas vamos lá, o exemplo que mexe com a galera. É uma coisa tão importante, tão forte. Já viram anúncio de churrascaria? Anúncio de churrascaria, gente, é crueldade. Anúncio de churrascaria. O cara diz assim, churrascaria, não sei o que lá do sul, né? O aniversário nosso, mas o presenteado é você, né? Aí ele aparece o gauchão, né? Com aquela roupa típica. Aí ele vem com aquele espeto corrido, imenso, umas 3, 4 peças de picanha dobradinha, com aquela capa de gordura, fazendo uma curva, sendo larga, né? E ela vai dobrando, e vai escorrendo, quando acaba o comercial, você está ajoelhado, abraçado na televisão, onde é o endereço? Me diz que eu vou. Você já está desesperado para acabar, né? Que é isso? Dizemos a antecipação do prazer de que comer é bom para dedéu. Comer é bom. Então a gente entende que tem coisas, à medida que a gente vai amealhando algumas conquistas, alguns entendimentos, a gente vai percebendo que comer é bom. Mas comer moderadamente é melhor ainda. Comer com equilíbrio é mais importante ainda. E comer de uma forma onde o sentimento que a alma tem é de que você cumpriu o papel de dar energia à sua estrutura, né? Por um lado foi atendido, e a outra de que você agiu de maneira gerencial, né? Você foi administrativo perante as suas ações. Mas, por exemplo, a questão da fofoca, a gente vai voltar nela, porque, afinal de contas, como dissemos, a fofoca também gera determinadas emoções. E quando a gente quer abandonar, quando a gente quer deixar de fofocar, já perceberam, a gente não, os vizinhos, já perceberam que é um processo extremamente difícil, né? Por quê? Porque tudo que suscita a possibilidade de você fazer um comentário, você se coloca à mercê disso. O seu organismo bioquimicamente responde a essa possibilidade. Daí a gente dizer que a carne possui elementos de fragilidade. Observe que na página, todos têm a página ou não? Todos têm a página? Observe que dentro da matéria que nos trouxe o nosso querido Emmanuel, ele diz que, por exemplo, a origem de um processo moral, ele traz para nós uma forma, uma vertente, um meio de nós pensarmos, por exemplo, sobre a possibilidade de nós termos um processo moral em nosso organismo. Antigamente, a gente pensava que tumor, ele só efetivamente aparecia em situações vinculadas a genes específicos, né? Então você ficava com aquela situação marcante de que o seu pai e sua mãe daria, né,
mas antigamente o pessoal, né, falava aquela doença, nem se referia ao câncer, porque falar aquela doença, os conjuntos atrai, né, isso pode ser que eu falei, já o negócio já começa, né? E aí, com o tempo, a ciência foi demonstrando que cada um de nós aqui, cada um aqui presente, tem 50% de chance de ter o câncer. O quê? 50% de chance de ter o câncer. Sabe por quê? O que é a displasia, o que é a neoplasia, o que é um processo, como o nosso querido Fábio leu aqui, metastático, né? O que é uma metástase? É uma divisão celular anômala que perdeu o seu controle. Ela começou a se dividir errado. E desde que uma célula se divide, ela pode se dividir de maneira natural, normal, ou ela pode se perder no processo. Agora, o mais importante é a gente entender quem está por trás dessa divisão. Porque senão a gente vai achar que essas ações bioquímicas, né, que a fragilidade do corpo, que tudo isso deixa todos nós reféns e suscetíveis ao processo, esquecendo que o Espírito está por trás de todas as ações. Por quê? Porque ao se vincular a um corpo de relação, a um corpo espiritual, né, que manifesta o seu pensamento, que manifesta a sua estrutura psíquica, que organiza o seu corpo físico no momento da encarnação, é óbvio que tudo advém do pensamento. Tudo advém do pensamento. Então, quando uma célula vai interferir, dependendo do meu estado emocional, dependendo do meu estado vibratório, eu posso criar um tumor. Como a gente não faz ressonância magnética todos os dias, a gente não tem como diagnosticar tumores na gente todos os dias. Mas inúmeras divisões, elas são muitas vezes plurais, mas não seguem adiante, porque o próprio organismo vai lá e se ocupa disso. Deixa eu falar uma coisa que é bizu, tá? Nunca ninguém falou isso para vocês, eu tenho certeza. Só para vocês prestarem atenção mesmo. Quando a gente está aqui sentadinho, né, sem cochilar, quem está cochilando já está perdendo a possibilidade. Quando a gente está aqui sentadinho, cochilando, e aí, embebido nesse éter, muitos tumores estão sendo dissipados. Muitos tumores provenientes de algum estado de reorganização, de desequilíbrio, ao estar numa estrutura saneada, né? Porque, como dissemos, isso aqui é uma casa de espíritos, né? A nossa sorte é que a gente não esbarra com eles, né? Porque muita gente dizia assim, pô, eu queria tanto poder ver as coisas e falar, minha filha, pensa bem direitinho, tá? Porque eu passo nesse corredor de cabeça baixa, eu vejo muita coisa que eu gostaria de ver, né? Então, voltando aqui para o nosso tema, enquanto nós estamos aqui, né, atentos com alguma coisa, inúmeras situações, inúmeros trabalhos, inúmeros processos de reorganização física estão acontecendo. E a gente não tem a menor ideia. Tudo proveniente, tudo fruto das ações, das nossas intemperanças, dos nossos desequilíbrios, dos nossos ressentimentos, de nossas mágoas, de nossas dores. A propósito, falávamos essa manhã, lá em Bom Jesus, sobre o encontro da família. E o tema esse ano da família foi a família, enfermidades e a energia curadora do Cristo, né? No tema da família. Esse mês que passou foi o mês de medicina espiritual. O que nós falamos nas sessões doutrinária e científica, como centro de cura, né? E na sessão de técnica de passes e atualidade, técnica de passes também tratando as mais diversas formas, né? De suporte, de auxílio, de aplicação dos eflúvios magnéticos, também vinculado a enfermidades, ao restabelecimento. E na atualidade nós falamos sobre as características de um mundo, de um planeta, onde o físico, onde a matéria será mais reluzente, menos enferma, menos suscetível a esse tipo de influência.
vai acontecer quando, meus queridos irmãos? Isso só irá acontecer de verdade quando nós começarmos a entender a relação que nós, espíritos, devemos estabelecer com a matéria. Quer no centro de tratamento intensivo aqui na Terra, chamado família, quer nos demais centros de tratamento da nossa vida de relação, mas acima de tudo, nós precisamos entender o contexto onde um espírito habita um corpo no planeta de provas e expiações, aonde prevalece ainda a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. E como nos diz Santo Agostinho, que isso é para forçar, para fazer com que a gente tenha um duplo trabalho, desenvolver a inteligência e o sentimento. À medida que a gente conviver com tudo isso e entender que são processos extremamente naturais, à medida que nós convivermos com tudo isso, entendermos que o nosso organismo reage ao imperativo do espírito que abriga aquele corpo, do espírito que energiza esse corpo, que vitaliza esse corpo, nós vamos começar a entender a força, o papel do pensamento em nossas vidas. Nós vamos começar a ajustar um pouco mais, nós vamos fazer o que Denis nos convida, a disciplinar o nosso pensamento, a reformar o nosso caráter, e aí sim passarmos a ter um pouco mais de capacidade de gerenciar a matéria. Que a gente possa sair daqui pensando nisso, que a gente possa sair daqui refletindo sobre essa possibilidade, mas que acima de tudo nós aprendamos a nos conhecer cada vez mais, a conhecer o potencial que há em nós, sabendo também dos nossos limites, sabendo também das nossas dificuldades e caminhando cada vez mais de forma segura para a direção da compreensão do que é Deus, a compreensão de suas leis e para a vida cada vez mais harmônica. Que a gente possa pensar que viver na matéria é viver com certas restrições, com certas limitações. Mas, acima de tudo, é poder viver de posse daquilo que o Pai nos concedeu, como herança, que é a vontade, o livre-arbítrio, o potencial da nossa consciência, as leis estão todas aqui gravadas, utilizando tudo isso em favor de si próprio, seguramente você vai estar trazendo benefício para a humanidade. E todos esses vícios que nós falamos, seguramente serão superados para que a gente possa viver de maneira mais feliz, mais radiosa e mais bela. Um beijo no querido coração de cada um de vocês, uns votos de que essa encarnação e tantas outras que virão sejam cada vez mais bem-sucedidas. Muita paz, meus irmãos.